Oi, pessoal, Luísa Camilo falando e hoje eu vou continuar com vocês a série dos arcanos maiores. Eu uso como base esse livro barra tarô, né? Ele tem algumas explicações básicas dos arcanos e tem no final cartas destacáveis, né? Para você tirar do livro e pintar do jeito que você achar melhor. Então, eu vou pintando e vou conversando com vocês e mostrando alguns outros exemplos sobre o arcano da vez. E agora eu vou falar do carro, né? Nos vídeos anteriores, para quem não viu, eu vou colocar nos cards aqui para acompanhar se quiser. Eu falo de toda a jornada do louco nos arcanos maiores, né? Então, já pintamos o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, os enamorados, ou os amantes, ou o enamorado, tá? Daqui a gente parte pro carro. Então, é muito bom vocês terem essa noção de continuidade para entenderem também o significado das cartas, tá? É bom estudar nessa sequência, inclusive. Vocês lembram, ou quem já sabe, ou quem viu o vídeo anterior, que dentre várias coisas que o enamorado expõe para nós aqui e ensina ao louco, né? A gente fala aqui de livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio e a necessidade dessa decisão, de fazer essa escolha e tomar essa decisão, né? Ok, então a gente sai dessa carta e vai para o carro. O carro é a lógica sequencial disso. Então, o que que acontece? É o indivíduo, ou o louco, ou qualquer pessoa dentro do contexto de uma pergunta, né? Realmente, após a decisão, já com o objetivo definido, indo atrás do que ele quer. Então, tem essa questão do veículo, sempre vai ter alguma forma de veículo, gente. Em alguns tarôs, pode ser aquela biga, né? Biga é aquela espécie de carruagem pequena que os guerreiros usavam no Coliseu, né? Puxada por 2 cavalos, às vezes por um, mas normalmente por 2. Ou uma carroça, né? Ó, esse é uma biga. Mas aqui já parece ser uma carroça. Tem um outro nome, né? Quando é pequena, assim. Mas vocês podem perceber. É veículo, de forma geral. Ó, aqui é um barco. Aqui é um balão. Esse é mais moderno. Mas a ideia de veículo tá muito bem expressa, né? O que acontece? A gente precisa dessa ideia do veículo para a gente ter a noção de movimento e a noção de controle que o condutor tem na carta, entendeu? Então, o condutor, às vezes, pode estar segurando as rédeas e às vezes não, tá? Quando não está segurando as rédeas, não quer dizer que ele não tem controle, quer dizer que ele tem um controle mental, o que pode servir também para o significado da carta, tá bom? Se tem a rédea ou não, não faz tanta diferença. Normalmente é um homem, na época que foi criado o tarô, Idade Média e tal, mundo machista, né, patriarcal total. Então, os homens que conduziam veículos e os homens que conduziam tudo, na verdade, né? Eles que eram capazes de ir atrás de objetivos e concluir grandes coisas, né? Então, normalmente são homens. Tarôs mais modernos até colocam mulheres. Aqui eu vejo uma mulher num tarô medieval. Trouxe essa carta porque é uma raridade, né? Mas é essa noção de momento de independência, de autossuficiência, e você realmente traçado o objetivo, você escolher o rumo que você quer tomar. Então, o carro, vocês vão ver também que ele sempre vai ter 2 figuras puxando, né? Então, aqui temos as esfinges. No tarô, esse aqui copia um pouco o Rider-Waite, né? Ó, as esfinges. Os peixes. Aqui é um só. Esse tarô quis colocar um só, tá bom?
mas a carta normalmente precisa de 2 para dar a noção da dualidade. Mas enfim, tudo bem, existem outros símbolos aqui que vão remeter ao significado da carta. Aqui, ó, 2 pessoas meio diferentes, né? Que esse tarô é um tarô de monstros e tudo mais, né? Cavalos normalmente de cores diferentes, tá, gente? Porque vocês vão perceber que passa a noção da dualidade, luz e sombra, remete um pouco a gente àqueles pilares da sacerdotisa, né? Então, a sacerdotisa, ela tem os pilares que, entre outras coisas, quem quiser ver o vídeo da sacerdotisa, é só clicar no card. Entre outras coisas, pode simbolizar a sombra e a luz, né? E aqui é a mesma coisa, é a sombra e a luz, é a dualidade do caminho, é como esse caminho pode ser percorrido, entendeu? Então, assim, existem vários caminhos e ele pode ser percorrido de várias formas. Você vai achar a forma que te convém ou o meio termo, entendeu? Então, tem essa ideia de dualidade também. Normalmente é um guerreiro, porque o carro, ele coloca uma noção muito grande de vitalidade e de excesso de energia mesmo para fazer o que se quer, para conquistar um objetivo. Então, normalmente é o guerreiro, porque ele vai para a batalha com tudo que ele tem, com toda a energia que ele tem, é vida ou morte, né? Então, tem essa noção também com o guerreiro. Aqui não tem condutor. É um tarô moderno, faltam algumas coisas importantes aqui na simbologia, mas, assim, por isso que eu sempre falo, gente, estudem primeiro por um tarô mais tradicional. Pode ser o Rider-Waite, pode ser o de Marsella. Normalmente é bom os 2 juntos, né? E depois você vai evoluindo para os outros, porque os outros normalmente não vão conter toda a simbologia, tá? E para começar, é muito bom ter acesso ao máximo de símbolos possível, porque vai facilitar bastante, tá? Aqui você vai ter noção de movimento, você vai ter a noção da saída de onde se está, né? A pessoa saiu do lugar, ela tá em outra atmosfera aqui, provavelmente. Mas não tem condutor, mas não tem a dualidade. Poderia pensar em dualidade por causa das cores, do balão, mas não muito claramente, tá bom? Então, é muito bom ter uma base construída em cima de um clássico, de um tradicional, para você depois evoluir para tarô de gatinho, tarô de ursinho, tarô moderno, né? De alguma forma. Aí, eu trouxe esse aqui de gatinho para vocês verem. Esse tarô também é minimalista pra caramba, mas ele tem aqui os cachorros, no caso, né? Que são os cavalos do gato, puxando, né? E ele conduzindo, e ele com seu escudo também preparado para uma batalha, ele com os louros, né, da vitória e tudo mais. Minimalista, dá para pescar, né, algum símbolo, mas também são poucos. Então, gente, aqui você também vê outras coisas. Aqui você vê a amplitude do caminho, né? Gente, não repara, meu esmalte tá descascando. Eu vou resolver isso depois. Eu não queria deixar de gravar o vídeo por isso. Você vê a amplitude do caminho e quantas escolhas são possíveis aqui. Tô falando o seguinte, a carta da escolha é o enamorado. Aqui é o objetivo traçado, mas você escolhe o tempo todo também como seguir o caminho e que caminho fazer para chegar até onde você quer chegar. Existem várias formas, né? Então, você percebe a amplitude do caminho aqui. Que mais? Esse aqui não tem tantos símbolos também. Esse é um tarô de mitos que existem pelo mundo inteiro. Esse aqui é um mito de um príncipe norueguês. Não conheço a fundo a história, mas ele cruza mais de uma vez o mesmo local. E dessa vez ele conhece o melhor caminho, entendeu? Então, assim, a carta, ela também fala de erros e acertos, tá bom? No meio do caminho, tudo pode acontecer. Você vai pegar o caminho errado, você vai pegar um caminho cheio de buraco, você vai pegar obstáculo, ou você vai pegar um caminho tranquilo.
Entendeu? Então, aqui é o rapaz que já passou por aqui, já sofreu nesse caminho e já conhece o caminho e sabe como passar de uma forma mais tranquila. Então, também é sobre isso. É você se adaptar, é você aprender com os erros e a fazer o melhor caminho possível. Porque, gente, essa carta aqui, ela fala do vigor e existe aqui muita energia de ação, né? Mas ela não é uma carta que garante o sucesso. Se alguém tira essa carta num jogo, não dá para você falar, ah, não, já é seu, tá tudo certo. Não, não dá. Uma que eu falaria, ah, já é seu, tá tudo certo, é um as de ouros. Esse aqui não. Esse aqui é o objetivo definido, esse aqui é a energia, assim, de sobra para fazer o que tem que fazer. Mas a forma como você vai conduzir esse carro, se conduzir até lá, que vai definir o sucesso ou não, entendeu? Então, ela é uma carta de ação, mas ela não te responde sim ou não, tá? Tem gente que fala que ela é positiva e ponto. Eu não consigo colocar ela como uma carta positiva de fato, porque o significado dela é muito bom. É muita energia, é muita vontade, é você aparelhado das coisas que você precisa para fazer o que você precisa, mas não é a garantia de sucesso porque você não sabe o que você vai encontrar no meio do caminho. Você não sabe se você não vai perder o foco. Você não sabe se você não vai mudar de ideia. Você não sabe onde tem buraco, onde não tem. Se você vai desistir ou não. Entendeu? Aqui não é conclusivo. Então, eu não gosto de usar essa carta como uma carta positiva e acabou. Não, ela é boa. Só que aí a gente vai ter um fator humano muito forte aqui em cima. O humano, ele consegue ter um objetivo traçado, ter energia, disposição para fazer isso e não fazer isso de forma precipitada e ansiosa? Alguns conseguem, mas a maioria não consegue. Então, você vai ter que ter o controle dessas variáveis emocionais para você fazer um caminho tranquilo. Você entende? Aqui é muito importante. Essas variáveis emocionais vão atrapalhar que você chegue no fim do trajeto, entendeu? Então, por exemplo, também é uma carta que vai falar de controle emocional. Aqui é assim, você tá vindo do enamorado. Você já fez uma escolha, provavelmente pautada nas suas emoções, porque o enamorado tem a ver com escolhas mais emocionais, escolher o que te toca o coração, escolher, né? Escolher com o coração mesmo. Então, assim, você já fez uma escolha pautada na sua emoção. Não quer dizer que você vai ter que percorrer esse caminho de forma emocional. O objetivo te toca o coração, mas a forma com que você percorre o caminho até o objetivo não pode ser emocional. Ela tem que ser racional, ela tem que ser lógica, ela tem que ser muito bem pensada, tá? Porque aí a gente entra nos erros naqueles erros que interferem, né? A nossa ansiedade, às vezes a distração, às vezes a preocupação, a pressa. Fazer com pressa é fazer mal feito. Um caminho mal feito resulta no objetivo não concluído, provavelmente, ou até concluído, mas não do jeito que você queria. Então, é muito importante que você preste atenção nisso. Então, essa carta, quando cai num jogo, ela vai falar de muitas coisas mesmo. Vai falar da energia que você tem para percorrer um caminho novo, vai falar da sua autonomia, da sua independência, vai falar também de todos os defeitos possíveis da carta, que é a pressa
que é a precipitação, que é também, gente, o ego, o egocêntrico, né? O egocentrismo, a pessoa tomada pelo ego. Porque aqui a gente também tá falando de alguém que quer andar nesse caminho, só que também quer provar muitas coisas para os outros, entendeu? Você vê como ele tá imponente aqui? Ele quer mostrar a força que tem, a energia que tem pro oponente, né? E para as pessoas que estão observando. E você não pode se pautar nisso para você percorrer o caminho. Se você insistir em provar algo para alguém, em ouvir muitas opiniões, não quer dizer que você tem que fazer só o que você quer e acabou. Tem opiniões muito produtivas, né? Que contribuem demais com as coisas, mas assim, você não ouvir as opiniões ruins, né? Aquelas críticas construtivas, entre aspas, né? Então, são coisas que te distraem. Tentar fazer alguém sentir orgulho de você, tentar mostrar o quanto você pode ser bom, isso te distrai do objetivo, isso te distrai do caminho. Você tem a vontade, você tem o objetivo e você não tem que se importar com as coisas externas. Essa carta, ela é muito importante para você focar só em você, tá bom? Não foque nas coisas externas. Tem alguns tarôs, eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu não separei a carta, mas eu vou pegar a carta e vou mostrar pra vocês, que agora eu lembrei que é importante. Aqui, ó, esse é um exemplo. Tem outros tarôs que fazem isso. É que esse é um que eu lembrei, assim, rápido que tem. Vocês percebem no caminho alguns itens? Esse é um tarô infantil. Sorvete, maçã, biscoito, estrelinha, coração, caracol. Distrações, gente, são as distrações. Tem outras cartas que também tem alguns itens dispostos assim no caminho, né? Então, é bem isso, não se distraia, não perca o foco, não tenha pressa, não fique ansioso, não dê ouvidos. Faça o que você tem que fazer, faça de forma bem feita, faça de forma dedicada, entendeu? O carro pede muito isso. Então, vocês estão entendendo por que que não é garantia de sucesso? Não é garantia de sucesso, porque depende de várias outras coisas para dar certo. E que a maioria das pessoas não consegue aplicar. Então, eu, quando tiro uma carta do carro, na jogada, dependendo da pergunta, não vou ler de uma forma positiva. Eu vou ler de uma forma inconclusiva, tendendo o conselho para alertar a pessoa de coisas que ela precisa evitar, entendeu? Então, ela precisa evitar a distração, ela precisa evitar a ansiedade, evitar confusões emocionais e mentais, evitar conselhos de pessoas que não são importantes, que vão te atrapalhar, entendeu? Evitar essas coisas que eu já falei pra vocês, que tiram você do caminho ou que atrasam o seu caminho, entendeu? Aí, gente, eu falei que eu ia pintar, né? Mas eu nunca começo a pintar de fato. Eu fico só mostrando as coisas pra vocês e falando, né? Uma outra questão importante nessa carta é que o condutor normalmente tá olhando pra frente. Então, olhar pra frente é um sinal de pessoa focada no presente. Então, ok, ele está focado no presente e no que ele tem que fazer agora para a coisa começar a funcionar e para esse movimento começar a acontecer. Alguns tarôs vão colocar ele virado para a direita. Então, só que aí, gente, é a direita dele na carta, não a nossa direita, entendeu? Então, a gente vê aqui como se fosse esquerda. Então, normalmente ele tá voltado para a direita, tá bom? Ó, direita, direita, direita. Esses aqui voltado para frente, tá? Esse aqui, ele é mais moderno. Então, não sei se a pessoa que fez se ligou nesse símbolo, né? Nessa disposição da carta, né? Não o símbolo em si, mas uma disposição da carta em que acabaria mostrando essa noção de atividade. Então,
De frente, ele tá de olho no presente e no que ele tem que fazer agora. Olhando para a direita, ele tá de olho no futuro e tá com uma postura de progresso ativa, entendeu? Aí não é o caso, mas quando tá para a esquerda é um negócio mais introspectivo, é um olhar mais interior, uma coisa mais passiva, olhando para o passado, às vezes com um ar de rancor também, depende da carta, né? Só para vocês entenderem. E o que mais que pode ser importante? Deixa eu só olhar meu roteiro, gente. Eu faço um pequeno roteiro só pra eu não viajar demais e não passar do tempo, mas eu também não esquecer de algumas coisas importantes, tá? Então, tá certo. Falei do movimento, falei de alguns símbolos básicos da carta, falei das esfinges ou dos cavalos, falei dos defeitos, falei... Então, aqui, ó, eu esqueci de falar. Então, gente, uma coisa assim, o carro, ele é muito fácil de você encontrar no seu dia a dia. Lembra que eu falei nos outros vídeos? Para você entender o tarô, você encaixa ele na sua vida. Então, cada arcano dele, do maior, do menor, tanto faz, cada arcano vai representar algumas situações da vida real. Ele vai ter um sentido micro, né, do cotidiano, e vai ter um sentido macro, uma coisa mais espiritual, uma coisa mais elevada, uma coisa mais universal. Mas você pode ter uma noção básica disso aplicando na sua vida cotidiana. Então, o carro, ele é aquele momento que você sentiu que tá com fome e você decidiu que você quer alguma coisa da padaria e você vai até a padaria comprar o que você quer. Essa ida, você sai do sofá, você levanta seu bumbum do sofá, porque você foi despertado pelo desejo de alguma coisa. E isso acontece com a gente o tempo todo, não é? É isso que move a gente. Então, a gente tá usando o carro o dia inteiro para várias coisas. Então, você foi despertado pela fome, no caso, e você vai atrás do que você precisa. Isso é um exemplo fácil. Você pode ir a pé, e você pode ir de bicicleta, e você pode ir pela rua de baixo, pela rua de cima, e você pode ir num dia de chuva, você pode ir num dia de sol. Você pode chegar lá e não encontrar o que você quer. Entendeu? Você pode se atrasar no meio do caminho e a padaria tá fechada na hora que você chega. Então, são as variáveis, né? E aí, você vai pôr um sentido um pouquinho mais elevado, que é você passando a sua vida inteira desejando atingir um nível de autoconhecimento que você julgue satisfatório. Então, você passa a sua vida lendo, você passa a sua vida estudando, você passa a sua vida meditando, você passa a sua vida conversando com outras pessoas com interesse parecido, para ver se você alcança esse autoentendimento, esse autoconhecimento que você busca. Você não tem certeza se você vai conseguir. Você sabe o que você quer e você sabe o caminho, e aí você vai entrar em contato com inúmeras outras situações até você chegar onde você quer, entendeu? Essa é a dificuldade do carro, porque você não tem garantia de nada, entendeu? Por isso que eu não leio ele de forma positiva, e acho que faz muito sentido, e sempre coincidiu não, né? É sincronicidade pura, sempre deu certo, né? Mas, gente, isso é a minha percepção da carta, entendeu? Eu vejo a carta dessa forma, então quando ela cai pra mim, ela deve ser lida dessa forma. Então, vai depender de vocês também, que é uma coisa muito pessoal. Você vai ter uma percepção muito sua de cada carta e como que ela vai se comunicar com você. Então, observe isso. Se fizer sentido pra você o que eu tô falando, aplica como eu tô falando. Se não fizer, não aplica. Estuda a base e desenvolve o seu jeito de interpretar, tá bom? Gente, acho que é basicamente isso. Óbvio que eu não falei tudo. Um arcano é estudo para uma vida inteira também, né? Por isso que falo que tarólogo não para de estudar.
Então, tem muito mais coisa assim, daria para discorrer o assunto ainda, mas eu acho que ficou razoável o conteúdo aqui, dá para você entender bem a carta e como aplicar essa carta no jogo. Uma última coisa. Se você tiver falando de uma pessoa específica e essa carta ela sai para descrever essa pessoa, você vai atribuir esses defeitos e qualidades a essa pessoa, tá bom? Então, você vai atribuir a uma pessoa decidida, uma pessoa obstinada, uma pessoa que tem um ego forte, né? Não como um defeito. Confiança, né? Tem talvez um excesso de confiança, mas confiança, né? Uma pessoa ativa, uma pessoa que sabe o que quer. Uma pessoa apressada, pode ser. Uma pessoa ansiosa, pode ser. Uma pessoa precipitada também pode ser, tá bom? Então, você vai encaixar isso na leitura da forma que for mais conveniente, de acordo com o contexto, de acordo com a posição da carta no jogo e de acordo com a sua intuição, tá bom? Gente, espero ter sido clara, espero ter contribuído. Uma última observação, próxima carta vocês sabem qual é. A carta é a justiça. Então, vocês vão traçar uma relação aí também. Dependendo da forma que esse condutor seguir o caminho, ele vai cair na carta da justiça. E ele vai poder viver essa justiça de forma positiva ou negativa. Entendeu? Ele vai colher o que ele plantou e colher o que ele queria colher. Entendeu? Ele plantou o direito. Então, assim, é a colheita. Fala dessa coisa do plantar e colher também. Então, assim, você fez do jeito certo. Você fez da forma que você devia ter feito, da forma correta, de forma legítima, para você fazer a colheita também do que você queria, de uma forma muito positiva, ou no meio do caminho você se precipitou, caiu em buraco, se distraiu, fez besteira, não foi pelo caminho da virtude e tudo mais. E aí, quando você chega na justiça, você vai ter que fazer um monte de ajuste para resolver a bagunça que você fez, ou você vai receber uma punição pelo que você fez. E a punição, às vezes, é simplesmente não alcançar o objetivo, ou pode ser algo maior. Ou você vai ter que começar tudo de novo, porque aí a justiça corta e encerra o assunto, porque já não foi feito da forma correta, não é digno, não é merecido. E aí você tem que começar tudo de novo, entendeu? Gente, estuda Arcano Maior pela ordem, que vocês vão ver só a diferença que faz, tá bom? Agora chega, tá? Parei de falar. Obrigado por ficar até agora comigo. Se você curtiu a visão da carta, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever, tá bom? E olha nos cards as outras cartas também. Obrigada, gente, até mais.